Enquanto adiamos, a vida passa. Quantos dias você já perdeu adiando suas próprias decisões? Eu mesmo passei anos acreditando que acordar cedo era um sofrimento desnecessário, algo que só servia pra gente sentir sono o dia inteiro. Mas aí, percebi algo. O tempo que você controla logo cedo define como será o resto do seu dia. Quando você acorda correndo, atrasado, já começa o dia perdendo. O mundo inteiro já está na sua frente e você passa as próximas horas tentando alcançar o tempo que escapou. Os estoicos entendiam isso. Marco Aurélio, um imperador que tinha tudo para viver no luxo e no conforto, começava seus dias com disciplina. Ele escrevia: ao acordar, diga a si mesmo: hoje encontrarei a ingratidão, a arrogância, a falsidade. Ele sabia que cada dia traz desafios, e estar preparado antes que eles aconteçam faz toda a diferença. Eu não vou mentir para você. No começo, acordar cedo é um desafio. O despertador toca e sua mente já começa a negociar. Só mais 5 minutinhos. Mas aqui está a verdade brutal. Cada vez que você aperta o botão da soneca, está adiando sua própria evolução. Foi assim que comecei, colocando o despertador apenas 15 minutos mais cedo do que o habitual. Isso não parecia muito, mas fez uma diferença absurda. Eu já não estava mais acordando no caos. De repente eu tinha um tempo extra para mim mesmo, um momento de silêncio antes do mundo despertar. E foi nesse silêncio que descobri o verdadeiro poder desse hábito. Enquanto todo mundo ainda dormia, eu já estava me preparando para o dia. Respirando, organizando minha mente, definindo minhas intenções. O dia não me controlava mais. Eu controlava o dia. Agora me responde. Quantas vezes você acordou e sentiu que já estava atrasado para a vida? Isso não tem a ver só com o horário, tem a ver com a sensação de que o tempo escapa das nossas mãos. Mas o estoicismo nos ensina que o tempo é o recurso mais valioso que temos. E a pergunta é, como você está usando o seu? Hábito 2. Exercício diário. O corpo como ferramenta da mente. Epicteto dizia: primeiro, diga a si mesmo o que você quer ser. Depois, faça o que tem que ser feito. E isso serve tanto para a mente quanto para o corpo. Você pode querer ser mais disciplinado, mais resistente, mais forte. Mas sem ação nada muda. E eu aprendi isso do jeito difícil. Sempre tive aquela mentalidade de um dia eu começo. Mas esse um dia nunca chegava. Eu dizia que não tinha tempo, que estava cansado, que não era a hora certa. Mas a verdade era pura preguiça disfarçada de desculpa. Até que um dia parei e pensei, e se por uma semana eu me comprometesse a fazer algum tipo de exercício todo dia? Sem exagero, sem metas impossíveis. Apenas 20 minutos diários de movimento. Começo foi difícil. Meu corpo reclamava, minha mente tentava me sabotar. Pula hoje, ninguém vai saber. Mas eu sabia. E foi essa consciência que me fez continuar. Então, no 4º dia, aconteceu algo incrível. Pela primeira vez, eu acordei sentindo energia. A dor no corpo diminuiu, minha mente ficou mais clara. Não era mais um fardo, era um ritual. E é aqui que entra a grande lição estoica. O esforço de hoje constrói a força de amanhã. Marco Aurélio treinava seu corpo como treinava sua mente. Ele sabia que um imperador não poderia se dar ao luxo de ser fraco, nem fisicamente, nem mentalmente. E nós também não podemos, porque quando seu corpo é forte, sua mente responde. Você resiste mais ao estresse, pensa com mais clareza, enfrenta dificuldades com mais firmeza. O que parecia impossível ontem, amanhã será natural. Lembra daquela corrida que parecia interminável, do exercício que deixava seus músculos queimando? O que antes era um tormento se torna apenas parte do processo. E é assim que a disciplina nasce, na repetição daquilo que antes parecia impossível. Então, se você quer se sentir melhor, ser mais forte, ter mais clareza mental, comece se mexendo. Pode ser uma caminhada, um alongamento, um treino de força. Não importa como, o importante é fazer. Os estoicos sabiam que não se trata apenas de ter um corpo forte,
mas de treinar a capacidade de suportar desconforto. Porque se você não aguenta nem o incômodo de um exercício, como vai aguentar os desafios da vida? Agora me responde. Quando foi a última vez que você realmente colocou seu corpo à prova? Será que não está na hora de retomar o controle sobre ele e, por consequência, sobre sua própria mente? Hábito 3. Escrever um diário. O espelho da mente sempre achei que manter um diário era perda de tempo. Afinal, quem tem paciência para sentar e escrever sobre o próprio dia? Mas quanto mais eu estudava o estoicismo, mais percebia um padrão. Os maiores pensadores da história tinham o hábito de registrar seus pensamentos. Marco Aurélio, o maior exemplo de um imperador filósofo, escreveu suas meditações não para os outros, mas para si mesmo. Era seu diário pessoal, seu espaço para refletir sobre suas ações e pensamentos. Ele não escrevia para impressionar, mas para se entender melhor e lembrar dos princípios estoicos. Então, resolvi testar. Peguei um caderno simples, sem regras, sem metas, apenas 10 minutos antes de dormir, escrevendo qualquer coisa que viesse à mente. Como foi meu dia? O que me deixou irritado? O que aprendi? Nos primeiros dias confesso que me senti ridículo, mas algo curioso aconteceu. Comecei a enxergar padrões nos meus próprios pensamentos. Percebi que me preocupava com coisas que não estavam sob meu controle, que meus medos muitas vezes eram criados pela minha própria mente, e esse é exatamente um dos ensinamentos mais fortes do estoicismo. Nós sofremos mais na imaginação do que na realidade. Quando colocamos nossos pensamentos no papel, vemos que muitos dos nossos problemas não são tão grandes quanto pareciam. Teve uma noite em que escrevi sobre um problema no trabalho que estava me tirando o sono. Enquanto escrevia, percebi que 90% do que me preocupava era puro exagero da minha mente. No dia seguinte, lidei com a situação de forma mais racional e resolvi tudo em minutos. Escrever se tornou meu ritual de autocontrole. Sempre que algo me incomoda, antes de reagir impulsivamente, escrevo sobre aquilo. Isso me dá um distanciamento, uma clareza, e muitas vezes percebo que a melhor resposta é simplesmente não reagir. Se os maiores pensadores da história usavam o diário como ferramenta de crescimento, por que eu não faria o mesmo? Quando escrevemos, organizamos nossos pensamentos. Quando organizamos nossos pensamentos, organizamos nossa vida. E agora, te pergunto, quantos pensamentos e preocupações passam pela sua cabeça todos os dias? Será que não está na hora de colocar isso no papel e finalmente entender o que está acontecendo dentro de você? Se ainda tem dúvidas, faça um teste. Escreva por uma semana. Não precisa ser perfeito, não precisa ser bonito. Apenas registre. Você pode se surpreender com a clareza que isso traz. Hábito 4. Comer com atenção plena. O domínio dos impulsos. Quantas vezes você já comeu sem nem perceber o que estava fazendo? Mexendo no celular, assistindo TV, pensando no próximo compromisso. De repente o prato está vazio e você nem sentiu o sabor da comida. Eu era assim. Comia no automático, engolindo tudo sem atenção, e depois ficava me perguntando por que me sentia tão pesado, cansado e às vezes até irritado. Foi aí que decidi testar algo simples. Comer sem distrações. Nada de celular, nada de TV. Apenas eu e meu prato, saboreando cada mordida, percebendo as texturas, sentindo os aromas. E cara, foi uma experiência completamente diferente. De repente, percebi que comia menos e me sentia mais satisfeito. Meu corpo finalmente tinha tempo de mandar os sinais certos de saciedade. Parei de comer por ansiedade e comecei a comer por necessidade. E isso me fez lembrar de uma coisa. Os estoicos sempre alertaram sobre os perigos do excesso e da falta de autocontrole. Sêneca dizia que a moderação não é sobre privação, mas sobre não se tornar escravo dos próprios desejos. Se você não consegue controlar algo tão simples quanto sua forma de comer, o que mais na sua vida está sendo guiado pelo impulso? O verdadeiro domínio não está em se privar, mas em ter controle sobre suas escolhas. Mas não foi só a quantidade de comida que mudou. A relação que eu tinha com a comida também se transformou. Antes, eu comia para aliviar o tédio,
a ansiedade, ou simplesmente porque estava ali na minha frente. Agora, comer se tornou um momento de presença, um ritual de atenção plena. Teve um dia em que, ao invés de comer apressado antes de voltar ao trabalho, decidi sentar na varanda, respirar fundo e realmente apreciar minha refeição. O sol estava agradável, a brisa leve, e pela primeira vez em muito tempo eu senti a calma de estar presente naquele instante. E sabe o que aconteceu? Meu corpo começou a pedir alimentos melhores. Como eu estava mais atento, naturalmente passei a escolher comidas que me faziam sentir bem, sem dietas radicais, sem regras extremas, apenas ouvindo meu corpo. Marco Aurélio nos lembrava que nossos desejos nos fazem prisioneiros, e isso vale para tudo: comida, redes sociais, prazeres momentâneos. Se você não controla seus hábitos, são eles que controlam você. Agora, me responde. Quando foi a última vez que você comeu com verdadeira atenção? Sem pressa, sem distrações, apenas sentindo cada mordida? Se nunca tentou, faça o teste. Escolha pelo menos uma refeição por dia para comer com total presença. Descubra o que realmente significa nutrir seu corpo, e não apenas enchê-lo. Hábito 5. Agir apesar das emoções. O poder da ação. Sobre os sentimentos. Quantas vezes você já deixou de fazer algo porque não estava no humor certo? Porque bateu aquela preguiça, insegurança ou medo? Se formos depender de como nos sentimos o tempo todo, nunca faremos nada de significativo. O grande erro é achar que precisamos estar motivados para agir. Isso é uma armadilha. Os estoicos entenderam isso há milhares de anos. Marco Aurélio escreveu: em algum momento, você precisa parar de discutir sobre o que significa ser um bom homem e simplesmente ser um. Foi quando percebi que minha vida estava cheia de desculpas. Hoje não estou inspirado para treinar. Vou esperar o momento certo para começar. Mas sabe o que acontece? O momento perfeito nunca chega. Então, comecei a testar um novo princípio: agir independente de como eu me sentia. Cansado, eu fazia do mesmo jeito, com medo, e assim mesmo, sem motivação. Que bom! Era um treino para a disciplina, e aos poucos, algo mudou. O que antes parecia difícil, virou natural. O corpo queria desistir, mas a mente aprendeu que seguir em frente é sempre uma opção. Ação vem primeiro, emoção depois. O corpo obedece ao que a mente ordena. Sêneca dizia que às vezes sofremos mais em nossa imaginação do que na realidade. E esse hábito é justamente sobre isso. Se você esperar estar pronto para agir, você vai esperar para sempre. O segredo está em agir, mesmo sem vontade. E é essa ação que transforma a sua mentalidade. Hábito 6. Pequenos momentos de silêncio. Aprendendo a ouvir a própria mente. Vivemos cercados por barulho. Seja o som das ruas, das conversas, das redes sociais, das notícias que não param. A mente nunca descansa porque o mundo nunca silencia. E eu percebi que por muito tempo fazia parte desse caos. Sempre com fones de ouvido, sempre preenchendo qualquer espaço com um vídeo, uma música, qualquer coisa que evitasse o silêncio. Como se o silêncio fosse desconfortável. Mas um dia me perguntei, por que tenho medo de ficar em silêncio? Será que o barulho ao meu redor era uma fuga do barulho dentro de mim? Foi então que decidi testar algo simples. Ter momentos diários de completo silêncio. Nada de celular, nada de música, nada de distrações. Apenas alguns minutos todos os dias para ficar comigo mesmo. No começo, foi desconfortável. Minha mente parecia inquieta, como se estivesse procurando algo para se agarrar. Mas então, algo mudou. Eu comecei a me ouvir de verdade. Pensamentos que antes ficavam soterrados sob camadas de distração começaram a emergir. Medos que eu evitava encarar, desejos que eu nunca tinha parado para entender, ideias que antes não tinham espaço para crescer. E então lembrei das palavras de Marco Aurélio. O silêncio interior nos ensina mais do que 1000 palavras alheias. O mundo grita, mas a sabedoria fala baixo, e só quem aprende a escutar o silêncio consegue ouvi-la. Com o tempo, percebi algo curioso. Minha ansiedade diminuiu. O tempo todo estamos tentando preencher o vazio,
Mas às vezes é no vazio que encontramos a calma que tanto procuramos. Comecei a perceber padrões nos meus pensamentos. O que realmente me incomodava? O que realmente importava? Sem distrações, a verdade ficava mais clara. Teve um dia em que parei em um banco de praça e simplesmente observei. O vento mexendo nas árvores, os passarinhos pousando nos fios, as pessoas apressadas passando, e eu ali, sem pressa, sem pressões, apenas presente. E foi libertador. Epicteto dizia que nenhum homem pode ser livre se não aprender a governar seus próprios pensamentos. Como podemos ter controle sobre nossa mente se nunca damos a ela o espaço para respirar? O silêncio virou meu refúgio, meu momento de reconexão comigo mesmo. Quando algo me preocupa, quando minha mente está sobrecarregada, eu paro, respiro fundo e deixo o silêncio me guiar. Agora me responde. Quando foi a última vez que você ficou em completo silêncio, sem distrações, sem estímulos externos, apenas com seus próprios pensamentos? Se você nunca tentou, faça o teste. 5 minutos por dia, só isso. Escolha um momento do dia e fique em silêncio total. Você pode se surpreender com as respostas que encontra quando finalmente para de buscar por elas. Hábito 7. Pequenas mudanças constantes. O progresso está nos detalhes. Gente cresce, ouvindo histórias de grandes transformações, momentos de virada, acontecimentos que mudam tudo de uma hora para outra. Mas a verdade é muito mais simples. As maiores mudanças não acontecem de repente, mas sim aos poucos, de forma constante. Por anos eu caí na armadilha do um dia eu mudo. Eu achava que, para mudar minha vida, eu precisava de um grande evento, um momento especial, uma faísca de motivação que faria tudo diferente. Mas esse dia nunca chegava. Foi quando entendi o que os estoicos já sabiam há séculos. Não existe uma grande mudança. O que existe são pequenas decisões feitas repetidamente até que um dia olhamos para trás e percebemos o quanto evoluímos. Sêneca nos ensina que a vida é como um rio, e cabe a nós remar constantemente para não sermos levados pela correnteza. Se você para de remar, você não fica no mesmo lugar. Você é arrastado para trás. Então fiz um compromisso comigo mesmo. Focar no que eu podia fazer todos os dias, por menor que fosse. Não tentar mudar tudo de uma vez, mas mudar um pouco, de forma constante. E aí percebi algo curioso. Quando você aceita a ideia de que o progresso é gradual, a mudança se torna muito mais fácil. O peso da perfeição desaparece, e o que sobra é apenas o próximo passo. Foi assim que comecei a construir hábitos que antes pareciam impossíveis. Não foi acordando cedo todos os dias sem falhar. Foi começando com 15 minutos mais cedo. Não foi mudando minha alimentação de uma vez. Foi apenas comendo com mais atenção. Essas pequenas mudanças começaram a se acumular. O que antes era um esforço virou um costume. E quando percebi, eu já tinha mudado completamente sem precisar de um grande evento transformador. O problema é que a maioria das pessoas desiste antes que os resultados apareçam. Elas querem mudanças imediatas e, quando não veem progresso rápido, param. Mas todo o crescimento real vem de uma sequência de ações pequenas, invisíveis no curto prazo, mas poderosas no longo. Teve um dia em que, ao reler um diário antigo, percebi o quanto minha mentalidade havia mudado. Coisas que antes me tiravam do sério, agora pareciam insignificantes. O que antes parecia impossível agora era natural. Marco Aurélio escreveu: "O que nos impede de agir nos fortalece." Isso vale para cada pequena mudança que tentamos fazer. O desconforto inicial, a vontade de desistir, a falta de paciência. Tudo isso é parte do processo. Agora me responde. O que você pode mudar hoje? Não amanhã, não na semana que vem, hoje. Pode ser um pequeno ajuste, algo que parece insignificante agora, mas que, se repetido, pode mudar completamente sua vida. Se você quer testar esse hábito, escolha um pequeno desafio para os próximos 7 dias. Algo simples, algo possível, e apenas faça. Você pode se surpreender com o que acontece quando para de esperar a mudança e começa a construí-la. Agora é com você. Se tem uma coisa que aprendi nessa jornada, é que o maior erro
é esperar pelo momento perfeito. A verdade é que ele nunca chega. Se você ficar esperando as condições ideais, vai adiar sua mudança para sempre. O que realmente faz diferença é dar o primeiro passo, mesmo que pequeno, mesmo que imperfeito. Porque uma vez que você começa, as pequenas vitórias vão te impulsionando. E quando percebe, sua vida já está diferente. Se algum desses hábitos fez sentido para você, te desafio a experimentar por uma semana. Só 7 dias. Pegue um deles, aplique no seu dia a dia e veja o que acontece. E me conta nos comentários, qual desses hábitos você vai tentar primeiro? Quero saber sua experiência, suas dúvidas e até os desafios que encontrar pelo caminho. Vamos crescer juntos nessa jornada. Se esse conteúdo te ajudou, não esquece de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. Pequenas mudanças trazem grandes resultados e eu quero continuar te ajudando a evoluir. Muito obrigado por me acompanhar até aqui. Nos vemos no próximo vídeo.